importante vocês entenderem uma coisa. Talvez esse capítulo 8 pareça um pouquinho mais confuso do que os outros, do que o 2, do que o 7, mas se vocês colocarem na cabeça de que os 3 capítulos estão falando da mesma coisa, só que com palavras diferentes, vai ser mais fácil, certo? O 2, o 7 e o 8 estão falando dos mesmos impérios, só que cada capítulo dá uns detalhes a mais, certo? Cada capítulo traz um detalhe a mais do que o outro. Eu considero o 7 o mais completo e o mais fechado, assim, ele é o mais amarrado, assim, de todos os 3. O 2, ele é bem básico. O 2, basicamente, ele só fala dos impérios, mas ele não dá muitos detalhes sobre eles. O 7, ele já tem vários detalhes sobre cada um dos impérios, e ele fala ainda do chifre pequeno, fala dos 10 chifres, fala que Deus vai derrotar, né, vai derrotar todos esses reinos, vai derrotar o chifre pequeno também. Então o 7 ele é bem completo. O 8 ele vai falar a mesma coisa que o 7 fez, que o 7 disse, só que ele vai trazer uns detalhes a mais, mas que no final é a mesma coisa. Então vocês vão ver aqui comigo e vamos falar exatamente dos mesmos impérios, da mesma coisa, certo? Então olha só ajeitar o negócio aqui. Já vão abrindo aí no capítulo 8 do livro de Daniel. Capítulo 8. Hoje nós vamos estudar sobre o carneiro e o bode. Vocês vão ver que esse carneiro e esse bode vão dar mais trabalho que os 4 animais que nós vimos ontem. Vamos lá. Então, Daniel 8 diz que Daniel recebeu essa visão. E em que momento ele recebeu essa visão? Daniel 8, verso 1. Ontem, a visão dos 4 animais, Daniel teve no primeiro ano de Belsazar. Agora, Daniel tem essa segunda visão no terceiro ano do reinado de Belsazar. Ou seja, 2 anos depois ele teve essa visão. Certo? Aí olha só. No terceiro ano de Belsazar tive essa visão. Isso aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando eu tive a visão, parecia que eu estava na cidadela de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Então, 2 anos depois da visão dos 4 animais, Daniel teve essa visão do carneiro e do bode. Agora, gente, lembre-se que a visão do capítulo 2 e do capítulo 7 menciona os 4 impérios. A cabeça de ouro era o leão com 2 asas, que representava a Babilônia. O peito e os braços de prata eram aquele urso com as 3 costelas na boca. Lembrando que esse urso, ele começa primeiro de um lado, depois ele sobe o outro. Depois, os quadris de bronze representavam o leopardo, com a mesma coisa que o leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, representando ali a Grécia. As asas representam velocidade. As cabeças representavam que, depois da morte do líder da Grécia, que era Alexandre o Grande, quem ia ficar no poder, os 4 generais dele. As pernas de ferro representavam o mesmo símbolo que o animal terrível e espantoso, que representava a Roma imperial. E os 10 chifres do animal terrível e espantoso e os dedos dos pés da estátua representavam a Europa dividida, aquelas tribos bárbaras que se tornaram os países da Europa. E ontem nós vimos um último personagemzinho, parece insignificante, mas é um dos mais perigosos, que é o chifre pequeno, que representava ali Roma papal, a Roma no período da Idade Média. Não a Roma de hoje em dia, porque hoje a Roma de hoje em dia não tem o mesmo poder que tinha naquela época. A Roma daquela época, a Roma da Idade Média, era o chifre pequeno que se levantou contra Deus. Aí, gente, hoje vamos estudar no capítulo 8, o carneiro e o bode. Agora vocês vão perceber uma coisa diferente. Não vai falar mais da Babilônia. Por que não vai falar mais da Babilônia?
Porque a Babilônia, nesse momento aqui, já estava quase passando. No momento que Daniel recebe essa visão, é no terceiro ano de Belsazar, mas logo depois, Belsazar ia ser morto pelos persas. Você lembra daquela noite, da festa? Na mesma noite veio Ciro, veio Dario, destruíram a Babilônia e mataram Belsazar. Então não fazia nem sentido ter uma terceira visão falando da Babilônia de novo, sendo que a Babilônia ia passar logo logo. Então o capítulo 8 não vai falar mais da Babilônia. Babilônia já passou. O 2 fala porque era no período de Nabucodonosor. O 7 fala porque era no começo do reinado de Belsazar. Mas o 8, já como está no final do reinado de Belsazar, não precisa mais falar da Babilônia, certo? Esqueça a Babilônia, agora é só da Pérsia para frente. Olha o que é que o texto diz. Primeiro sobre o carneiro. Então levantei os olhos, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Aqui tem uma semelhança perfeita com aquele urso. Lembra que o urso representava a Medopécia? Pronto. Vocês lembram que o urso ele saiu da água primeiro de um lado, depois do outro, depois ele se equilibrou? Pronto. É igualzinho o carneiro. Só que o carneiro, no caso, ele teve 2 chifres. Um subiu primeiro e o que subiu por último foi mais alto, certo? Então esse carneiro representa a Medopécia. Primeiro, o lado dos Medos foi o que surgiu. Depois foi o lado da Pérsia. E os dois se tornaram um povo só. Só que os persas se tornaram mais fortes do que os Medos. Mas ambos eram um povo só, um império só. Entendeu? Então, esse era o reinado da Medopécia. 2 povos, só que um mais forte do que o outro. Então, é a mesma coisa lá do urso. São os mesmos elementos da visão do urso. Certo? Logo depois do carneiro, olha o que é que Daniel viu. Estava eu observando, e eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Perceba o seguinte. Vocês lembram que depois do urso, né, no Daniel 7, veio aquele leopardo com 4 cabeças e 4 asas? Eu disse a vocês que as 4 asas representavam a velocidade de conquistas. Então, depois da Medopécia veio a Grécia. E a Grécia, no período de Alexandre o Grande, teve uma velocidade, uma rapidez absurda para conquistar territórios. Então, lá eram 4 asas. Aqui, está querendo dizer que esse bode vinha do ocidente, mas quase sem tocar no chão. Ou seja, vinha voando, vinha de cacete, vum. Ou seja, antes eram as asas. Aqui é o ato do bode vir quase sem tocar no chão. Ele vinha a 200 km por hora. Então, no período de Alexandre o Grande, a Grécia foi conquistando sem parar, numa velocidade tremenda. Porque Alexandre o Grande era um líder perfeito, um líder nato. Ele tinha uma habilidade, uma estratégia de guerra que era algo assim incrível. Então, gente, esse chifre notável entre os olhos representava justamente Alexandre o Grande. Ele tinha essa capacidade, ele era jovem, mas ele era muito talentoso. Ele era um prodígio. E, como eu disse ontem, ele morreu jovem. Ele morreu ali com uns 33 anos. Uma doença que ele teve. Certo? Uma pena. E aí, o que é que aconteceu? Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Então, o bode, que representava a Grécia, lutou contra o carneiro, que representava a Pérsia. E aí, o que aconteceu? Desse duelo aí, viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Oh, que pena. Então, o bode, que representava a Grécia, derrotou o carneiro, que representava a Pérsia. É só uma linguagem mais violenta de dizer o que a gente já sabia.
Então passou a Medopécia, agora quem reina é a Grécia, certo? A Grécia vem, derrota a Medopécia, aí o texto usa uma linguagem bem cheia de ação, mas é querendo dizer que o império substituiu o outro, certo? E aí o que aconteceu com o bode? O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Olha aí, também bem fácil de entender, né, gente? O grande chifre que o bode tinha representava Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande morreu, quando ele faleceu, quem ficou no poder? Foram aqueles 4 generais que eu disse. No leopardo, os 4 generais eram simbolizados pelos 4 cabeças, certo? Depois da morte do líder, agora a Grécia ficou dividida em 4 lados. O lado dos 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Eu não vou pedir que vocês decorem esses nomes, porque não significa nada para vocês, mas entendam que as 4 cabeças aqui são simbolizadas por 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu, ou seja, esses 4 chifres agora cresceu cada um para um lado, para o norte, para o leste, para o oeste e para o sul. Então a Grécia se dividiu em 4, ou seja, o domínio dos 4 generais, ok? E eu já disse a vocês que quando o império ele se divide, ele fica mais fraco. Quando ele está unido num líder só, ele tem mais força. Agora dividido, ele tinha menos força, certo? Entenderam aí o carneiro e o bode? Carneiro representava a Pérsia e o bode representava a Grécia. Não fala mais da Babilônia, porque a Babilônia já estava quase passando no período dessa visão aqui, certo? Agora, gente, nós vamos aí para um próximo personagem. Sim, e o bom dessa visão é que o anjo ele explica bem literalmente, ó. Aquele carneiro com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Tá vendo? Tá vendo que as interpretações não vêm da nossa cabeça? O próprio texto diz. O próprio anjo já faz a boa para nós, já explica para nós. Aí, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, o tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantaram deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. A Grécia, depois de Alexandre o Grande, não tinha nem metade da força que tinha no período que ele estava vivo. Entenderam? Então o anjo já explicou para nós aí. Está aí Alexandre o Grande representando aí o chifre notável entre os olhos, certo? Agora, gente, agora nós vamos para o detalhe mais crucial de hoje. Agora nós vamos ver o chifre pequeno de novo contra-atacando. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e ele se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Agora, gente, eu quero que vocês... Agora vamos lá. Vamos com calma aqui. O texto diz de um dos chifres. Só que quando você vai considerar o original, não diz de um dos chifres. O texto está falando ali, quando você vai olhar a língua original, no texto em hebraico diz assim, de um deles, e não de um dos chifres. Então pode estar querendo falar que aquele chifre ele veio de um dos 4 ventos do céu, ou seja, o chifre não saiu do carneiro e o chifre não saiu do bode. O chifre saiu de um dos 4 ventos, ele saiu de algum lugar, mas não dos 2 animais. Entenderam? Então isso ajuda a gente a entender quem é esse chifre pequeno do capítulo 8. No capítulo 4, o chifre ele saiu do animal terrível e espantoso. O chifre ele saiu da cabeça daquele animal que representava a Roma imperial. Então foi mais fácil a gente entender no capítulo 7. Nesse capítulo 8, o chifre ele não sai de nenhum dos animais. O chifre ele sai de algum lugar, certo? Ele sai de algum lugar. Agora, como é que esse chifre ele é descrito aí? Vocês veem que ele diz assim, ó. Diz que esse chifre, primeiro ele fica muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa.
Então você percebe que ele tem um crescimento na horizontal, certo? Ele vai para o sul, para o oriente, para a Terra Gloriosa, ou seja, ele vai para os lados. Ele vai crescendo para os lados. Um crescimento horizontal. Quando o texto fala desse crescimento horizontal desse chifre, ele está falando de Roma imperial, certo? Então vamos entender isso aqui. Quando fala na parte horizontal, crescimento para os lados, ele está falando de Roma imperial. Então, deixa eu só mostrar aqui um detalhe. Então a Roma imperial, ela cresceu no período dela muito mais do que Babilônia, muito mais do que a Pérsia e muito mais do que a Grécia, certo? Eu disse a vocês que no período da Grécia houve uma expansão grande, mas no período de Roma houve uma expansão maior ainda. Isso tudo aí, gente, era o território de Roma. Quem conhece de mapas, quem já estudou história, deve lembrar que lugares são esses aqui, ó. Roma conquistou aqui o Egito, conquistou a Arábia, conquistou a Judéia, conquistou Canaã, conquistou a Mesopotâmia, conquistou a Ásia, conquistou a Europa, conquistou a África. Então Roma se expandiu para tudo que era lado. Isso aqui, gente, era o mundo todo daquela época. Não existia Brasil, não existia Oceania, não existia Austrália, não existia Estados Unidos. O mundo daquela época virou o Império Romano. Então, quando o chifre se move na horizontal, está falando do Império Romano. Agora, vamos voltar lá para o texto. Agora o chifre cresce até atingir o exército dos céus, a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Agora, gente, esqueça o Império Romano. Quando o chifre começa a se mexer para cima, crescimento vertical, ele está falando de Roma papal. Entendeu agora? Tá vendo? Esse capítulo 8 é um pouquinho mais confuso, mas ele dá a entender. Dá para entender. Se você ler com calma, você entende. Carneiro, Pérsia. Bode, Grécia. O chifre na horizontal, Império Romano. E o chifre na vertical, Roma papal. Pronto, deu para entender. Não tem nada de complicado, certo? Agora, esse chifre cresce para cima até atingir o exército dos céus, alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Então, agora Roma papal. Vocês lembram que em profecia, o que é que representa estrelas? Coloca aí no chat, pra você não pegar no sono. Estrelas em profecia representam o quê? Colocaram aqui. Anjos e também mensageiros, certo? Eu coloquei lá no dia que representa mensageiros. Pode ser tanto anjos de Deus, como também mensageiros, servos de Deus aqui da terra. Quando Satanás ele se revoltou lá no céu, quando Lúcifer se revoltou, a Bíblia diz que o dragão arrancou a terça parte das estrelas do céu. Ali Satanás ele enganou a terça parte dos anjos de Deus. Mas a gente sabe que estrelas também representam servos de Deus, pessoas servos de Deus. Então, gente, quando o Roma papal chegou ao poder, quando o Papa conquistou aquele poder todo, ele começou a atacar os servos de Deus. Começou a atacar as pessoas que tinham se apegado à palavra de Deus. A igreja romana, durante a Idade Média, começou a perseguir as pessoas que se opunham a ela. Ou seja, as pessoas que tinham se mantido fiéis à doutrina, que tinham sido mantido fiéis a Jesus. Não se dobraram diante das tradições e que se mantiveram do lado da verdade. Então, quando diz que essas estrelas ela lançou por terra e as pisou, quer dizer a perseguição que a igreja fez durante a Idade Média contra esses servos de Deus, certo? As estrelas aí representam essas pessoas que deram a sua vida no período da Idade Média. Aí, sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Quando fala príncipe do exército, gente, está falando também de uma pessoa muito conhecida nossa. Quando Josué estava para conquistar Jericó, quem foi que apareceu para Josué, né? Quem foi que apareceu lá e disse, olha, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é a terra santa. Quem foi? Quem era o comandante do exército do Senhor?
Vocês todos devem saber, que apareceu lá para Josué. Quem era? Jesus, não era? Jesus apareceu para Josué e deu a ele força para conquistar Jericó. Jesus apareceu como comandante do exército. Jesus é quem lidera todos os anjos. Ele é o arcanjo Miguel. Ele é o líder dos anjos de Deus. Então esse chifrezinho, esse chifre aí, esse chifre pequeno, ele é tão arrogante que ele se engrandece para humilhar, para tentar tomar o lugar de Cristo. Olha aí a arrogância dele, olha a petulância dele. E aí diz que dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Vamos entender isso aí com calma. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então, gente, como aprendemos em Daniel 7, esse pequeno chifre ou rei representa Roma em suas duas fases, pagã e papal. Olha, 3 ações aí. Engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e deitou por terra a verdade. Então, o chifre pequeno agora, na sua fase de Roma papal, ele teve essas 3 ações. Vamos entender essas 3 ações agora. Certo? Aí novamente o texto. Vocês lembram que lá no período do santuário da terra, todo dia tinha um sacrifício, não era? O pecador vinha, trazia o seu cordeirinho, o cordeirinho morria no lugar do pecador, e assim o pecador ele era perdoado. Só que toda vez que ele pecava, o pecador tinha que trazer o cordeiro para ser sacrificado. Então, gente, no dia 10 do 7º mês tinha o dia da expiação, que era quando Deus perdoava os pecados do povo de uma forma geral, e assim o povo todo era perdoado de uma vez. O pecador era perdoado durante todos os dias do ano, só que o sangue continuava lá. E aí, uma vez por ano, o santuário era purificado, ou seja, todos os pecados eram apagados. Mas, gente, depois que Jesus morreu na cruz, não vou entrar em detalhes nisso aqui, depois que Jesus morreu na cruz, não precisa mais matar cordeiro. Agora é só pedir perdão a ele direto, e ele vai, perdoa e apaga na mesma hora. Não precisa mais esperar uma vez por ano para ter um dia da expiação, para os seus pecados serem apagados. E o que é que o chifre pequeno fez? O que é que o chifre pequeno fez que foi contra isso que Jesus deu para nós? Certo? O que é que o chifre pequeno fez? Durante a Idade Média, o chifre pequeno, ou seja, a Roma papal, criou o sistema de confissão auricular, ou seja, a pessoa agora para pedir perdão tem que ir a um padre, tem que ir até o Papa, e aí ele perdoa você, a igreja perdoa você. E isso é um ataque direto ao sacrifício de Jesus. Ou seja, se você pode pedir perdão dos seus pecados a um líder religioso, ou então a um santo, você pode pedir perdão a Maria, você pode pedir perdão a São Pedro, a qualquer santo, então exclui a necessidade de Jesus. O sacrifício de Jesus não vale. Jesus é só mais um santo que você pede perdão. Então isso foi o ato dele se engrandecer até o príncipe do exército. Então esse foi o problema. E tirar o sacrifício diário é justamente eliminar a importância do sacrifício de Jesus. Certo? Não precisa mais se importar com o que Jesus fez. É só agora você se confessar para um líder religioso, ou então para um santo, ou para o Papa, que ele dizia que era o substituto de Deus. Então, gente, a outra coisa que ele fez, deitou por terra a verdade, e o que ele fez prosperou. Nós vimos isso ontem. Nós vimos que Roma papal, ela fez o catecismo para derrubar a lei de Deus, e fez 3 mudanças na lei de Deus. Tirou o mandamento das imagens de escultura, dividiu o 10º mandamento em 2, não cobiçar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias, e mudou o mandamento do sábado para o domingo. Tirou o mandamento do sábado e colocou guardar domingos e festas. Então quebrou a lei de Deus, pisou na lei de Deus. E a outra coisa, e outras mudanças que ele fez também, oração pelos mortos, né? Prática das penitências, ou seja, você precisa se torturar, você precisa carregar uma cruz até Canindé,
até Aparecida, você precisa pagar promessa, você precisa subir uma escada de joelhos, você precisa pagar penitência para o seu pecado ser perdoado. Olha aí. A outra coisa, indulgências. No período de Lutero, na Idade Média, tinha a venda de indulgências. Você pagava pela salvação de um ente querido, para livrar ele do purgatório. E também você comprava indulgência até pelo pecado que você ia cometer mais tarde. Você já comprava antecipado o perdão para você poder pecar à vontade, sabendo que já estava perdoado. Então, isso é jogar a verdade por terra. E isso tudo foi feito no período da Idade Média. Aí, ó, batismo infantil, batizar bebê, que não tem lógica isso. É só para você não precisar se batizar depois no futuro, já que você foi batizado quando era bebê. O bebê não tem consciência de nada. A prática da transubstanciação, que é aquele ato de quando você comer a hóstia, você está comendo literalmente o corpo de Jesus, isso não tem sentido nenhum, né? A oração para Maria, dizer que Maria era mãe de Deus, enfim, muitas práticas erradas que surgiram no período da Idade Média por causa do chifre pequeno, por causa da Roma papal. Agora, gente, se vocês não entenderam muita coisa, eu vou mostrar para vocês agora um gráfico que vai ajudar vocês a entenderem melhor, certo? Ó. Agora ficou claro, tá vendo? Ó? Observe esse gráfico aí, e esse gráfico vai ajudar vocês a entenderem tudo que eu disse. Daniel 2, cabeça de ouro. Daniel 7, leão. Daniel 2, peito e braço de prata. Daniel 7, urso, com 3 costelas na boca. E em Daniel 8, carneiro com 2 chifres. Beleza? Daniel 2, quadris de bronze. Daniel 7, leopardo, com 4 cabeças e 4 asas. E Daniel 8, bode com um chifre, que depois viraram 4, que representava a Grécia, certo? Aí, Daniel 2, pernas de ferro, representava no Daniel 7 o animal terrível, e no 8 representava o chifre, só que na horizontal, beleza? E aí, os pés da estátua representam a Europa dividida, que no Daniel 7 é representado pelos 10 chifres do animal terrível, e o chifre pequeno, que representava a Roma papal no Daniel 7, aqui também é um chifre pequeno, só que na vertical, quando ele tenta afrontar a Deus. Então tem um print disso aí que acho que vai ajudar vocês a entenderem melhor. Então, gente, em resumo, esses 3 capítulos falam da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, Roma imperial e Roma papal. Decore essas 5 coisas. Os símbolos, todos eles falam dessas 5 coisas: Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma imperial, Roma papal. Agora, gente, amanhã nós vamos entender o seguinte. No final dessa visão, Daniel pergunta: Senhor, isso vai durar até quando? Esse poder de Roma papal vai durar até quando? E no verso 14 diz: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Que período é esse? Até quando ia durar tudo isso? Vamos estudar isso amanhã. Mas novamente, irmãos, tenham a certeza de que todos esses poderes não vão durar para sempre. Jesus vem para pôr fim a todos esses poderes. Amém. Roma papal teve o poder dela, teve o período de influência dela, mas não durou para sempre. E os reinos desse mundo, por mais que eles entrem em guerra, também não vão durar para sempre. Jesus vem e o reino dele vai ser eterno, nós vamos fazer parte desse reino. Amém. Tudo isso que eu estou dizendo nesses dias é verdade. Tudo isso aconteceu e durante todo esse período o povo de Deus existiu, foi perseguido, mas Deus guardou o seu povo. E ele vai guardar cada um de nós, se desde hoje nós buscarmos a ele e ficarmos fiéis do lado dele. Amém. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essas profecias. Muito obrigado, Senhor, por essas histórias que possam nos alimentar a nossa fé e confirmar, Senhor, a nossa esperança em Ti. Amém. Que por mais que o mundo esteja virado, por mais que os poderes do mal estejam aparentemente triunfando, mas que nós possamos ter a certeza de que o reino de Deus está vindo e que nós já pertencemos a Ele. Amém. Nós não somos desse mundo, nós somos desse mundo que o Senhor está preparando. Sim. Fica conosco, nos ajuda, nos dá força, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, fiquem com Deus.
Eu espero que todos possam ter entendido. Amém. Amém. Bom dia.